Aleluia. Tem gente que gosta de viver de profecia. Profecia não leva ninguém para o céu, não. Já digo para o irmão, não leva ninguém para o céu não, irmão. Profecia, revelações, essas coisas não levam ninguém para o céu. O que leva para o céu, está aqui o mapa, ó. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Por isso que muitos vão ser enganados, e nós não podemos deixar isso. Temos que falar a verdade. Não ficar nos alimentando dessas coiseiras, não. É a palavra de Deus, irmão. É ela que nos dá maturidade, é ela que nos faz crescer espiritualmente. Glória a Deus. Quem cresce na palavra, você pode observar que ele continua sempre aquela pessoa. Não é uma pessoa que muda que nem camaleão. Cada canto que está, ele está de um jeito. Não, ele é sempre aquele lá. É o ritmo dele, é aquele ali. Está na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, até quanto vai viver na meninice? Não pode. Por quê? Devemos já ser mestre pelo tempo. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus? E haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Olha a palavra aí. Porque é o quê? Menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então o escritor aos Hebreus está chamando a atenção aqui dos hebreus. Pera, vocês querem voltar de novo lá atrás? Começar do zero outra vez? Não, minha gente, vamos parar com isso aí. Chega de leite. Vamos para o mantimento sólido agora. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos comer um caldinho mais grosso, né? Para ficar fortinho. Ficar só no leitinho não dá certo, não. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí, ó, qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. E tem gente que gosta de ficar no leitinho. Não, pula, vamos para a palavra, para você crescer, para nós crescermos cada dia mais. Louvado seja Deus. Porque o verdadeiro crescimento, irmão, o crescimento espiritual do crente, quando a pessoa está crescendo espiritual, o que acontece com a vida dele? Ele vai se aproximar de Deus cada vez mais. Quanto mais uma pessoa dizer para você que ela é espiritual, mais ela tem sede de Deus. Mais ela tem sede de Deus. Mais ela tem desejo de Deus. Mais ela tem vontade de buscar Deus. E isso é crescimento espiritual. Aleluia. Você vê aqui às vezes aquele irmão que às vezes ele não fala em língua estranha, às vezes ele não profetiza, né? Às vezes ele não tem revelação, mas ele é espiritual. Por quê? Porque ele está em busca de Deus. É mais espiritual do que aquele que está profetizando. Sabia disso? Porque às vezes aquele que está profetizando não tem tanta espiritualidade como o outro. Quem cresce espiritual, irmão, muda o jeito de falar, muda o jeito de agir, muda o jeito de sentir. Quando os meus sentimentos não são mudados, transformados, como as minhas ações não são mudadas, quando o meu jeito de se posicionar não é mudado, opa, eu estou precisando de crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que eu falo, profetizar, revelar, essas coisas, isso não leva ninguém para o céu. Como eu já disse, o que leva para o céu é a palavra do Senhor. Isso o Senhor vai usar no culto se for útil. Se não for também o Senhor não usa não, irmão. Por quê? Em primeiro lugar ele tem o quê? Palavra, a palavra dele. Se a pessoa não se converter pela palavra, irmão, não adianta. Não adianta. Não adianta mesmo. As outras coisas Deus utiliza sim, com certeza, na igreja. Mas quando tem utilidade, quando não tem, Ele não faz não. O importante é a sua palavra. Olha que interessante. 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número 10. Vou ler o 9 também.
Diz assim, ó: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui ele está se referindo o quê? As coisas do céu, as coisas que são lá de cima, a qual nós precisamos estar buscando, as coisas que são do alto. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas. Olha aí. Quando a pessoa cresce, irmão, espiritualmente, o Espírito conhece a sua vida. Ele conhece tudo que está em você, tudo que ocorre na tua vida o dia todo. Ele sabe, aleluia, tudo que acontece no nosso dia a dia. E ele vai dizer mais ainda aqui, ó: e ainda as profundezas de Deus. Observa onde que o Espírito Santo vai. Nas profundezas de Deus. Por que nós temos revelações? Porque o Espírito penetra nas profundezas de Deus. E ele traz as coisas de Deus. Então, se alguém diz que é espiritual, ele precisa amar a Deus. Porque é onde o Espírito Santo vive. Se o Espírito Santo vive lá, e eu sou espiritual, ou seja, eu quero é Deus. Eu vivo a Deus. Eu louvo a Deus. Eu honro a Deus. Quando se fala de Deus, você está envolvido, né? Você está envolvido. Oh glória! Hoje nós vamos adorar a Deus. Eu estou envolvido. É culto ao Senhor. Eu estou envolvido, irmão. Aleluia! Até o tutano. Assim, ó: nós não recebemos o espírito do mundo. Então, se uma pessoa que está lá, que se diz espiritual, mas as coisas do mundo ainda estão na vida dele, pera lá, esse espírito está dando confusão, irmãos. Pessoa se diz espiritual, está no mundo ali e tal, aquele movimento todo, mas no outro dia está caçando contenda, está arrumando discussão, está arrumando briga. Que espírito que está agindo nessa pessoa? A vida não muda. Não há transformação, não há mudança. Qual é o espírito então que está agindo ali? O de Deus não pode ser, irmãos. Não pode ser.